O tema de hoje é aliança com Deus. Nós temos aqui 2 Crônicas, o capítulo 7, versículo 11 ao 14. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como eu falei, o tema de hoje é aliança com Deus. Tivemos aí algumas alianças, né? Alianças com homens de Deus, como Salomão. Falamos de Ruth, né? Pela maravilhosa amizade dela. Isso que é amizade, né? A pastora Beth está lá, está até relembrando. E é algo maravilhoso. Acho que muitas pessoas nunca tiveram amigos, né? Acho que amigos, na verdade, a gente não consegue nem contar sequer a palma de uma mão, né? Nos dedos, a gente não consegue, porque é difícil ter amigo, porque são homens, são falhos, né? Então, esse texto ele fala de uma aliança de Deus para com o seu povo. E o que é uma aliança? Ela consiste, né, num acordo, num pacto entre duas partes, e onde essas partes vocês terão obrigações a cumprir e as partes terão um resultado, né? Todo mundo busca um resultado positivo, mas só que vocês têm obrigações a cumprir. Essa aliança com Deus, o que ela faz? O nosso objetivo é que Deus restaure nossa nação. E nação, o que podemos entender como nação? Tudo na verdade começa, acho, de algo micro, tudo é micro. Que nenhuma nação, acho que nada mais é que uma família. Se você tem uma família estruturada, com certeza a sua nação será do Senhor. Então tudo começa pela família. Nós temos que zelar pela família, que é o primeiro agrupamento que nós conhecemos desde lá de trás da origem do homem. E numa aliança com Deus, vejamos que somos e o que devemos fazer. Então isso é o que? Uma aliança, é um trato. Nós temos no ponto 1, que nós vamos definir quem somos. Isso está no começo do versículo 14. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então ele coloca aqui uma condição. Se o meu povo, né? E somos o que? Somos o povo de Deus e carregamos o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é aquele que tem poder em seu nome. Nós podemos também ver Atos 4.12, está aí na tela, ó. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, gente, o que nós entendemos com isso? Que a igreja, ela precisa saber qual é o papel dela dentro do mundo, para com Deus. Então a igreja precisa conhecer a si mesma. Cada cristão deve saber qual é o seu papel e exercer a sua missão, que é a nossa, de sal da terra e luz do mundo. Certo? Gostaria que vocês atentassem bem para isso. Depois eu fiz algumas anotações aqui. Irmãos, Deus nos escolheu para que fôssemos o povo amado dele. Entre centenas de milhares de todos os povos, Ele escolheu, e Ele escolheu você. Muitas vezes você fala algo, anda errado, deve só para duas pessoas, Deus e o mundo, e tem alguma enfermidade. Se vocês pararem para pensar, seria bem cômodo se tivesse nascido qualquer outro ser, uma barata ou um rato. Pelo menos você não tinha compromisso de nada. Mas Deus não, Ele escolheu você. Ele se fez a sua semelhança. Então Ele acredita na gente. Nós não somos uma causa perdida, né? Tem muitos que querem que sejamos derrotados, né?
você sai pela manhã e você já encontra uma série de obstáculos, né? Uma série de acontecimentos, mas isso é só o diabo, né? Que está ao redor querendo nos atrapalhar, mas isso não pode nos abater. Então, depois temos o segundo ponto também, que ele fala o que devemos fazer, ou seja, qual agora o nosso papel nesse trato, né? E aí nós temos algumas obrigações: se humilhar, orar, e ele diz: se me buscar e se converter dos seus maus caminhos, né? Então nós devemos fazer essas 4 coisas, que seriam primeiramente se humilhar. O que é ser humilde? Às vezes a gente tem a ideia que ser humilde, como falavam os crentes, né? Acreditavam que a gente era coitado, né? Às vezes você conhece um irmão, né? O pessoal do mundo acha que você é um coitado, você é um bobo, né? Você acredita em coisas que acreditavam lá atrás, e eles esquecem, né? Eu prezo muito pelo que você semeia. Então hoje em dia eu acho que eu tô crente, sabe? Eu mudei assim, o pessoal vem falar comigo, eu não consigo me ver como era antes. Então, às vezes eu falo com o meu pastor: fique em paz. Aí eu falo: isso aí é fruto de que você plantou. Então, sabe, às vezes eu estou até um pouco duro com as outras pessoas, mas eu me sinto muito bem, é natural. E com isso eu vou me moldando, eu vou me corrigindo. Acho que isso é o mais importante para a gente possa crescer. E quanto a essa parte de se humilhar, eu gostaria de dar um testemunho bem breve. Foi quando o pastor estava, no domingo passado, né? A gente estava falando estava na consagração. Aí eu cheguei um pouco até atrasado, mas eu pude perceber que aquilo ali não atrapalhou muito os planos de Deus, não. Estava sentado, aí quando o pastor falava de aliança com Deus, e aquela palavra veio de encontro, sabe, ao meu coração. Quando ele falava que não adiantava você ter riqueza, carro, casa e outras coisas, aí até lembrei dessas discussões que ficam na internet, onde um pastor diz que o outro ganha de 4 a 22 mil reais, aí fica o pastor Sila discutindo com os outros 2, né? E acabam os 3 fazendo o mesmo papel. Eu creio, né? Mas acho que não adianta, não levaria nada. A gente tem essa dificuldade de dízimo, de oferta, né? A gente tem que estar se moldando, como a irmã falou há pouco. Se fizéssemos um pouco o segmento dele, tenho certeza que já teríamos adquirido todos esses bens, não estaríamos com essa dor de cabeça toda, né? Mas pelo contrário, você ouve pessoas que vão a essas igrejas, elas falam: poxa vida, ontem mesmo o rapaz comentou comigo, ele foi à igreja, aí o pastor: quem puder dar 20 ou dar 50, aí foi abaixando. Aí depois no final ele falou: tem ali uma cantina na saída. Mas o rapaz falou: mas eu não tenho mais dinheiro, né? Meu dinheiro já foi tudo. Então a pessoa chega em casa transtornada, porque na verdade não entrega de coração, né? E acaba saindo de lá sem nada, e essa não é a função da igreja, né? Mas vamos fazer a nossa parte, não vamos falar dos outros, né? Então, e foi ainda no testemunho, aí eu estava ali sentado, aí o pastor estava falando, ele estava falando sobre o pessoal que estava bem frio na igreja, né? Quando Jesus vier, isso é coisa de 50%, uns estarão mortos e outros frios, né? A igreja totalmente desacreditada. E aí eu comecei a sentir um vazio tão grande, um aperto no coração. Aí eu lembrei da Cássia, da filha da irmã Cota, quando ela participou daquela gravação do filme A Viagem. Nossa, eu senti o mesmo desespero, gente. Eu estava ali sentado, minha esposa estava ao meu lado, e o Arthur também, mas não adiantou nada. Senti um vazio, um aperto, um desespero, que eu comecei a chorar ali. E a Débora perguntou: o que está acontecendo? Eu falei: não, nada. Depois que passou, eu falei: não, nada, está tudo bem. Mas não estava bem. Eu senti um vazio muito grande, que senti medo, sabe, do pecado, das coisas que a gente comete, né? Porque não tem como esquecer algumas coisas. Até o nosso dia a dia mesmo a gente, né, vacila um pouco. E me apertou de uma maneira que eu me senti como ela.
Eu estava atrás do bilhete, eu batia na porta e o pior é que eu sabia que a porta não ia abrir não. Eu tinha ficado. Foi quando eu percebi, gente, que nós temos que nos conscientizar e buscar Deus a cada dia. Porque eu não sei se Ele vai vir daqui a pouco, não sei nem se é amanhã, acho que é daqui a pouco. Né? O tempo está tão acelerado que já acabou o ano, então nós temos que, né, nos reavaliar. Então isso que nós temos que fazer, nós temos que nos humilhar, ser humilde e se colocar sob o domínio do Senhor. Então, ser humilde é isso, é saber que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Mestre, é o Juiz dos juízes, Ele é o cara, não é Roberto Carlos. Entendeu? Roberto Carlos ele acha que é o cara, mas não é o cara não. Entendeu? Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que lembrar disso todo dia. Eu falo isso com essa campanha, eu sinto muito boa para mim, não estou falando da boca para fora não. Meu trabalho, ele me cansa. Eu tenho que dividir funcionários, mas eu acabo fazendo tudo sozinho, tudo, gente. Tudo que eu digo é coisa de 6 funções. À noite eu faço uma função, durmo de madrugada, tudo. Mas essa semana, hoje mesmo, eu fui para casa mais cedo. Desliguei tudo. Falei, vou para casa porque eu tenho que tentar preparar, né? Para eu tentar chegar um pouquinho perto de Deus, um pouquinho perto de Jesus e falar um pouquinho que Ele ache graça em mim. Fui para casa. E não mudou nada para eles. Para mim mudou. Tenho certeza que se eu tivesse ficado lá durante o dia, não teria acontecido nada. Eu teria ficado até nervoso. Não teria me rendido nada. Então nós temos que saber que se nós formos, né, recolhidos agora, gente, a salvação é individual. Façam o seu papel para com o seu irmão, ame-os, porque amanhã já foi. Podia ficar aqui citando algumas coisas, mas vai tomar muito tempo. Então agora vamos para o segundo item, segundo ponto, que é orar. Orar, falar com o Senhor sobre nossas vidas, nossos problemas. A igreja precisa orar mais que festejar e fazer programações. Nós fazemos muitas programações, nós temos que orar, buscar o nosso Senhor todos os dias. O pastor me ensinou e tem ensinado bastante. Eu cheguei em casa, procurei um canto, não tinha muito canto assim na casa, né? Mas eu arrumei um canto e peguei uma almofada. Desde a época que ele falou, a almofada está lá. Eu saio todo dia, ajoelho e peço ao Senhor Jesus Cristo misericórdia, que Ele me guarde todos os dias. Tem guardado. Tem guardado. Então são coisas, temos que fazer isso, orar, aprender a orar. E esse orar ele pode ser também a nossa residência. Nós temos que fazer isso na nossa família, no dia a dia. Nós somos em 2, 3, aqueles que são casados, ou 4, sabe? Um pega um versículo, ora, o outro, né, canta um trecho, um louvor. Mas vamos, né, nos compartilhar, vamos nos unir, não vamos comprar aparelho de televisão. Um fica no quarto, o outro na sala e o outro no computador. Daqui a pouco vocês estão falando, né? Estão falando através de celular, porque cada um está num cômodo da casa. Entendeu? Eu sei que nós temos que ser, né, moderninhos, informatizados, tudo, mas isso também não leva a nada. Porque acho que até não assistir televisão já não tem acrescentado muita coisa. Vocês podem ver o Faustão aí. Quase todos os dias durante a semana você vê a chamada de audiência. Você percebe naquele fundo que a audiência está caindo, porque não tem algo proveitoso. Eles começam a pegar gente famosas e para ficar servindo como âncora para puxar a audiência. Então é sinal do final dos tempos. Isso não está servindo mais para nada. Então buscar é isso, gente. Orar, né? Desculpa. Então vamos orar, vamos procurar nos aproximar dos outros em casa, vamos procurar fazer alguns cultos. Chama o vizinho, né? Por um motivo ou por outro, ou coloca na mão de Deus. Deus prepara tudo. Às vezes você não tem a boca, às vezes é tímido, tudo não consegue falar, mas Deus prepara de uma maneira que às vezes ele vem na sua casa perguntar alguma coisa e ele mesmo se convida. Quando você vai ver, está falando de Jesus para ele. É assim que as coisas funcionam. Amém. Amém. Gente, vamos falar do terceiro ponto. Buscar.
Buscar é ir atrás de algo. Precisamos buscar mais o Senhor em casa, né? Foi o que a gente comentou há pouco. Há muitos crentes nominais que não frequentam a igreja. Gente, a igreja é uma herança que Deus nos deixou. É a casa dele. Gente, a igreja é muito importante. Nós temos que vir à igreja. Se nós não viermos à igreja se torna um vazio. Então não há necessidade de igreja. Nós temos que vir à igreja. Ir atrás de algo, precisamos buscar mais o Senhor em nossos lares. Devemos fazer cultos em nossas casas, com nossos filhos, né? Reservar 1h30, um louva, outro vê o versículo, outro traz a palavra, e assim a comunhão entre nosso lar. Aliança com sua família, liga no céu, logo com Deus. E tem um quarto ponto, nós podemos, seria converter, nossa conversão. O que é converter? O pastor, ontem mesmo, acho que ele falou, converter é o que? É você mudar o sentido, você converge, você volta. Converter é se arrepender dos erros e mudar as atitudes do dia a dia. Essa é a conversão, nós temos que buscar isso. O povo deve se arrepender com sinceridade. Sinceridade é a palavra-chave dessa frase. Abandonar os pecados, se arrepender dos erros e mudar as atitudes a cada dia. Amados, mude, ano de aliança. Se você quiser ver mudança na sua vida, se arrependa e muda para você ver a parte de Deus se cumprir verdadeiramente, grandemente, puramente, genuinamente na vida de cada um que está aqui. Esses são os pontos, né, que a gente tem que cumprir e compartilhar com Deus. Depois vem a outra parte, aí vem a parte de Deus, o que Ele faz no contrato, como a gente disse, né? Existem as partes, existem o que fazer, que são as obrigações nossas e da outra parte, e temos o resultado. O resultado aqui são as promessas de Deus. Então Ele fala, então, o que Deus faz, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus faz as três coisas. Ele ouve. E como sabemos como Deus ouve, né? O que Ele mais faz é ouvir. E Ele ouve cada coisa, né? Cada besteira que a gente fala, cada coisa que a gente faz. Ele tem paciência, Ele é misericordioso mesmo. Então é isso, Ele sempre ouve. Ele sempre ouve nossas orações. Mas aqui, ó, significa atender nossas orações terão sido verdadeiras em sua presença. Verdadeiras. Muitas vezes estamos dispersos, pastor pede para a gente orar. Então damos as mãos, o irmão ao lado, oramos na verdade, o pensamento está numa dívida, numa prova que vai ter no colégio, feriado está por vir, mas Deus recebe sua oração quando é verdadeira, de coração contrito, de clamor angustiado. Às vezes a gente não quer se angustiar, mas às vezes, gente, como é gostoso sentir angústia. Tem pessoas daí que são fortes, né? São homens, são de ferro, mulheres, aquelas, né, que nem olham para o lado, não, né? São pessoas arrogantes. Até estava comentando, minha esposa estava falando onde ela trabalha, pessoas, né? Uma pessoa que é assim e tal, e são pessoas que não demonstram angústia. É gostoso sentir angústia. Angústia é sinal de crescimento. É sinal de que você tem a presença de Deus, você teme alguém. Glória a Deus. Você tem que temer alguém. Você não está, sabe? Você não é nada. Nós não somos nada. É bem, sabe? É bem ínfimo, mas é o ar que você respira. A qualquer tempo você vai acabar, acabou você. Você não é nada. Entendeu? Vamos viver, gente. Vamos, né, viver para com nossos irmãos. Estamos aqui de passagem. E eu não sei nem essa passagem nossa quanto custa e até onde vai. Glória a Deus. Aleluia. E outro, segundo ponto de Deus, Ele perdoa nossos pecados. Ele perdoa nossos pecados quando perdoamos a quem nos ofende e quando nos arrependemos sinceramente. Novamente a palavra sinceramente. Então nós temos que
Devemos sempre, gente, liberar o perdão, pois sabemos que é difícil perdoar, mas devemos superar para que sejamos perdoados. Deus perdoa nossos pecados quando perdoamos a quem nos ofende e quando nos arrependemos sinceramente. Sinceramente tem sido a palavra-chave. Então, gente, sejamos sinceros em tudo, nos compromissos. Às vezes não damos importância a coisas pequenas, mas a partir do momento que começamos, como eu falei para vocês, tudo começa de algo pequeno. Temos que ter valor às coisas pequenas, porque para você, às vezes, a sinceridade não cabe naquele momento, mas para outra pessoa que espera, é muito importante. Às vezes você não prometa, como o pastor falou também, prometer algo muito, muito grande, algo divino, sabe, algo do Senhor. Então, se vocês forem prometer, cumpram. E no terceiro ponto, e o último, ele fala em Sara, Deus sara as doenças. Deus sara as doenças sociais e espirituais em nossa cidade, família e nação. Deus aqui, Ele é como médico. Ele ouve o seu problema, vê o problema do seu corpo, então receita a cura. Assim Deus ouve nossos pecados, nos perdoa e sara as consequências. Creia no poder restaurador de Deus. É isso que eu peço para vocês nessa noite. Que Deus tem algo muito grande para fazer em nossas vidas. Eu falo isso de experiência própria, porque foi Deus que fez e tem feito, mas ninguém, homem nenhum canto que eu procurei eu achei. Só achei Deus, Senhor Jesus Cristo. E foi ajoelhado, não foi em pé não. Eu tive que prostrar os pés deles, e Ele tem feito grandiosas coisas em minha vida. Glória a Deus. Eu até compartilho com vocês que eu tinha dificuldade, já estou sanando isso, já sanei, de dízimo mesmo. Mas às vezes fala, mas você não contribuiu isso. Às vezes eu tenho vontade de falar, é que você não sabe o quanto eu contribuo na minha casa, o quanto eu pago isso, pago aquilo, gasto aqui, gasto lá. Mas como homem, você acha que isso é resposta. Você acha que você não, você tem razão. Não vou nem te cobrar, não vou falar nada. Você acha que está certo? Mas por outro lado, o que acontece? Aí, como o pastor volta a falar do nosso mestre, o que acontece? Você está carregando um saco e parece que tem um furo nele, e ficou tudo pelo caminho. Você gastou, não viu construir nada, só pagou contas e não ajudou sequer a obra de Deus. E não vai ter nem uma pedrinha preciosa para ele dizer que era sua. Olha, isso aqui foi o Antônio Carlos. Então, gente, não deixamos que isso aconteça conosco. Porque Deus, Ele é muito misericordioso. Ele quer nos restaurar. Ele quer nos fazer nova criatura. E por fim, uma conclusão: Deus, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer nesse lugar. Se quisermos que Deus nos ouça e contemple nossa vida com nosso amor e comece a fazer maravilhas em nosso meio, precisamos saber quem somos, qual é o nosso papel, Quem Ele, Deus é, e o que devemos fazer e o que Deus faz por nós. Essa palavra, gente, não é para o mundo perdido, não, é para a igreja. Que se esperarmos o mundo se humilhar, Deus nunca sarará essa terra. Nós somos escolhidos, lembrem sempre disso. Estejam onde estiverem, vocês são escolhidos. É um privilégio vocês estarem aqui. Aqueles que não estão, que Deus abençoe, deve ter algum motivo justificado. Mas eu tenho chegado até hoje, vindo todos os dias, e com muito amor no coração. Já passamos pela metade, estamos no mês de outubro, Já estamos para findar, mas tem sido muito bom. Aqueles que, infelizmente não estão, mas que Deus abençoe, estenda a sua mão de misericórdia sobre eles, e que eles possam vir nesses demais dias. Que aqueles corações que estejam apertados, que não tenham, que venham não estejam aqui por motivos banais, que não tenham justificativas, que Deus tenha misericórdia e os guarde, e os traga de volta, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele quer aliança com a gente, e aliança é isso, gente. Aliança é andar com alguém, é ter amizade,
E você vê o papel da mulher nisso tudo. Aquilo é fantástico. Noemi, nossa, foi muito bom. É isso, essa é a palavra que eu tenho. Eu agradeço demais a presença de vocês.